Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E para você que gosta de conteúdos de dados, Big Data e Machine Learning, já deixa um like e se inscreva. E hoje vamos falar sobre Apache Airflow. O Apache Airflow foi um projeto criado em 2014 pela Airbnb. Em 2015 esse projeto virou open source e em 2016 ele virou um Apache Top Level. Isso significa que esse projeto ganhou muita visibilidade, tanto os desenvolvedores internos da Apache como externos dedicam seu tempo desenvolvendo novas features, correção de bugs, trazendo uma grande visibilidade para o Airflow. O Airflow é um projeto open source feito para orquestrar, desenvolver e monitorar jobs que são executados em modo Bash. Esses jobs, workflows e pipelines dentro do Airflow são conhecidos como DAGs, Direct Acyclic Graph. É uma forma visual de a gente enxergar, entender e monitorar os nossos pipelines. O Airflow foi desenvolvido baseado em 4 princípios. Dinâmico. Os pipelines do Airflow são configurados em código Python, permitindo a geração de pipelines dinâmicos, ou seja, a gente consegue desenvolver um código que automaticamente ele sai gerando a criação de diversos pipelines. Extensível. O Airflow ele é extensível a diversos frameworks como o Apache Spark, Apache Hive, jobs em clouds como AWS, GCP e Azure. Isso nos dá muita flexibilidade porque a gente não tem que desenvolver tudo do zero. Então existem diversos componentes prontos onde a gente simplesmente importa esses componentes no nosso projeto e com algumas strings de configuração a gente consegue submeter jobs a ambientes externos ao Airflow. Elegante. O Apache Airflow tem um conceito de elegante porque apesar de ele ser desenvolvido como código Python, ele também conta com uma interface gráfica onde a gente consegue logar e acompanhar todos os nossos jobs e também conseguimos submeter novos jobs com arquivos de parâmetros diferentes. Escalável. O Airflow também ele é escalável, seja para jobs internos ou jobs externos, a plataforma precisa de poder de processamento para conseguir executar esses jobs. E o Airflow conta com um cluster de workers que a gente consegue escalar de acordo com a nossa demanda. Hoje já existe o Airflow como serviço nas principais clouds como a AWS e GCP. Isso nos traz uma implementação mais fácil do Apache Airflow, além de não desprender tempo do nosso time, como gerenciamento de infraestrutura, backup de banco de dados, toda essa parte mais operacional. Aqui temos a arquitetura do Airflow, que conta com Web Server, é uma interface gráfica. Ele tem o Metadata Database, que é um banco relacional, é um banco usado para persistência, então todos os logs, todas as informações, cadastro das nossas DAGs ficam dentro desse banco. Existe o serviço de Scheduler, que é o serviço que vai schedular os nossos jobs, os nossos pipelines. E esse serviço também ele vai olhar dentro do nosso DAG Directory, que é um diretório onde ficam os nossos pipelines em Python. O Scheduler também fica vendo esse diretório quando chega novos arquivos, Python, novos pipelines, e ele faz essa compilação desses jobs. Também tem o serviço de Executor, que ele está associado aos workers, que é a parte escalonável do nosso cluster. É o serviço que vai submetendo os jobs para os workers, que vai escalando o processamento de acordo com a nossa necessidade. Dentro do Airflow também existem os operators, que é muito relacionado ao princípio de ele ser extensível. Esses operators são componentes que basta a gente importar no nosso pipeline e a gente consegue executar alguns comandos, como o comando bash, Python, enviar um e-mail, bater num HTTP, conectar em um banco de dados. Isso nos dá muita agilidade, uma vez que os desenvolvedores não precisam desenvolver tudo do zero. Basta importar o operator, descobrir como que ele funciona, entender quais parâmetros a gente precisa configurar e o Airflow já vai executar isso para a gente automaticamente. Dentro dos nossos pipelines existem as tasks. As tasks no Airflow são as tarefas que a gente quer executar dentro do nosso pipeline. Ou seja, uma DAG pode executar uma ou N tasks. Essas tasks são executadas independentes, que isso significa que cada task tem o seu status de execução. Então, existe um life cycle dessa tasks para a gente saber se
se ela está rodando, se ela já rodou com sucesso, se ela falhou, se ela está em espera, e a gente consegue acompanhar isso no Airflow. As tasks também têm os relacionamentos. Isso significa que a gente deve escolher quais tasks podem executar em paralelo ou quais tasks dependem uma das outras. E uma forma de a gente definir isso no nosso código é com esses operadores aqui dentro da nossa DAG. E por fim, vamos ver as DAGs no Airflow, que é um conjunto de uma ou várias tasks. Aqui a gente tem um exemplo de um código Python para a criação dessas DAGs, e aqui é um exemplo gráfico dessa DAG. O Airflow também conta com hooks, que é uma forma de a gente interagir com plataformas externas. E ele também possui um sistema de pools, que permite a gente configurar pools diferentes para tipos de jobs diferentes. Então não é muito recomendável, mas imagina que a gente tem um cluster Airflow que roda jobs de dev e homologação. A gente pode criar pools diferentes com poder de processamento diferente, escolher que as DAGs de dev pertencem a um pool de dev e as DAGs de homologação a um pool de homologação. Outro exemplo mais prático imagina que eu tenho um cluster só em produção e eu tenho uma sequência de jobs mais importante que os outros. Então eu crio pools específicos para esses jobs mais prioritários, com poder de escalonamento maior, com mais executores, e para jobs não tão prioritários eu crio pools menores. Outra utilidade dos pools é também controlar o quanto de poder de processamento a gente quer gastar. Então, lembrando que como o Airflow é escalável, a gente consegue limitar esse poder de processamento, também limitando ao budget que nós temos por projeto ou por área, enfim. O Airflow também tem uma seção de Connections, que é uma seção onde a gente configura conexões de bancos de dados, usuário, senha, endpoints de API, SMTP e diversas conexões. É muito recomendável utilizar o Connections. Imagina que nós temos 50 DAGs que conectam em um banco de dados. Por algum motivo, o time de segurança pede para alterar a porta de conexão desse banco de dados. Se tiver essa conexão direto nas DAGs, a gente vai ter que entrar em todas as DAGs uma por uma e fazer a alteração. Se a gente tiver essa conexão setada na nossa seção de Connections, pense que a gente altera só uma vez e todas as DAGs que utilizam essa conexão vão ser atualizadas automaticamente. Ele também serve para evitar que os desenvolvedores deixem nos códigos strings de conexões como IP, porta, usuário e senha. O Airflow também conta com recursos de variáveis, então a gente pode criar as nossas DAGs e toda vez que a gente chama essa nossa DAG, a gente consegue passar as nossas variáveis. Por exemplo, se eu crio uma DAG para varrer um diretório, eu posso usar esse diretório como parâmetro e toda vez que eu chamo essa DAG, eu informo como um parâmetro qual diretório essa DAG deve varrer. No Airflow também tem um contexto de XCons, ou conhecido como Cross Communications, que é um recurso quando a gente quer passar informação de uma task para outra dentro da DAG. Então ele é um pouquinho diferente das variáveis. As variáveis a gente passa isso como parâmetro, o XCon é uma task que pega alguma informação e passa para a próxima task. Imagina que na nossa DAG a gente tem uma task que conecta no banco de dados, lê uma tabela, pega algum parâmetro dessa tabela e passa para uma próxima task. Para fazer esse tipo de recurso a gente usa o XCons. Toda vez que a gente quer enviar o dado, a gente usa o XCon push e toda vez que a gente quer capturar essa informação, a gente utiliza o XCon pull. O Airflow também conta com o recurso de branch, que é uma forma de a gente tomar decisões dentro dos nossos pipelines. O Airflow também conta com o recurso de subDAGs, então é uma forma de a gente não deixar a nossa DAG tão grande, tão poluída, e também é uma forma de paralelizar os nossos jobs. Então eu posso criar uma DAG e dentro dessa DAG ela vai chamar outras 5 DAGs em paralelo. Quando essas 5 DAGs executarem, a gente segue o nosso pipeline. Então tivemos um overview das principais características do Airflow e agora a gente vai ver na prática como que ele funciona. Para a gente criar nosso ambiente de desenvolvimento local, a gente tem alguns pré-requisitos. Esse ambiente funciona para sistemas operacionais Linux ou Mac. A gente precisa do Git, Docker e Docker Compose instalados. Eu não vou abordar a instalação nesse vídeo, mas no tutorial tem os links, o passo a passo como instalar. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo específico para o Windows e caso vocês queiram que eu grave um vídeo com a instalação dessas ferramentas também, já deixa nos comentários que eu gravo na sequência.
Esse link do tutorial eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, primeiro a gente só precisa clonar o nosso repositório. Então a gente abre um terminal aqui, git clone. Depois que baixamos o código, a gente precisa rodar esses comandos de criação de diretórios e comandos de permissão. No meu caso eu já executei, mas é só rodar esse comando, mkdir-p /opt airflow dags, opt airflow logs, opt airflow plugins e opt airflow data. São os diretórios que a gente vai apresentar para o nosso airflow. Então dentro desse airflow dags é onde a gente tem que deixar as nossas dags escritas em Python. Depois é só abrir o diretório do airflow e rodar o comando docker compose up-d. Aqui ele já está subindo o nosso airflow. Enquanto ele sobe, vamos entender como que é a configuração desse docker compose. Então aqui tem o nosso arquivo de configuração, temos a imagem do airflow, a imagem 2.1.4, temos os nossos mount points. A gente tem como serviço o banco de dados relacional, que ele é utilizado para o metadata. Temos o Redis, que faz parte do nosso cluster de executores, o Airflow Web Server, o Scheduler e o Worker. E também temos aqui o Celery Flower, que é uma ferramenta para gerenciar os nossos executores do nosso Airflow. Aqui segue alguns exemplos do comando docker compose. Eu também não vou entrar muito detalhe nessa solução, mas para vocês entenderem, a gente só precisa rodar o docker compose up-d, ele vai startar os nossos serviços. Toda vez que a gente quer baixar o nosso Airflow, a gente roda o docker composer stop, então ele só vai stopar os nossos serviços. E aqui tem diversos comandos úteis, como docker compose logs, a gente consegue observar os logs do nosso serviço. Tome muito cuidado com esse comando docker compose down, tá? Então esse comando ele vai baixar o nosso serviço e deletar todos os recursos. Então esse comando a gente só usa quando a gente quer deletar tudo. Então no dia a dia, se a gente quiser subir e baixar o nosso serviço, a gente só vai rodar o docker compose start e o docker compose stop. Aqui no tutorial ele já fala qual que é o URL padrão, usuário e senha padrão. Então a gente vai entrar aqui e ver se o serviço já subiu. Usuário Airflow, senha Airflow. Ok? Então aqui já está no ar nosso ambiente. Então a gente conta com algumas seções aqui, como Security, listagem de usuários, Browse, a gente consegue ler as tags, os jobs, Admin. Então aqui a gente consegue configurar as nossas variáveis, as nossas connections, os nossos plugins, os nossos tools. E na seção de documentações a gente tem as documentações direto do Airflow. Bom, então a gente vai criar a nossa primeira DAG de exemplo. Eu tenho aqui o arquivo Python. A primeira seção é uma seção de imports, então import Python mesmo, onde a gente importa algumas libs, né, datetime, as libs do Airflow. Seção de argumentos, então são argumentos que a própria DAG espera. São diversos argumentos, como o owner da DAG, qual que é o e-mail dessa DAG, se a gente manda o e-mail quando essa DAG falhar. Lembrando que, claro, que o serviço de SMTP tem que estar configurado, entre outros parâmetros que hoje a gente não vai entrar no detalhe. Aqui é a criação da nossa DAG, então o ID dessa DAG vai se chamar tutorial. Os argumentos a gente pegou da seção aqui em cima. Descrição, qual que é o scheduler dessa DAG, e até tags a gente consegue especificar. Aqui começa a nossa seção de tasks, então a gente tem a task 1, a task 2 e a task 3 na nossa DAG. Todas as tasks são comandos bash operator, e a gente também tem uma seção de documentação. Então essa documentação que é feita no estilo Markdown é super importante também a gente utilizar essas documentações. É uma forma de quem não conhece, de quem for acessar a interface, olhar a documentação e entender o que a DAG está fazendo. E aqui embaixo a gente tem as configurações das execuções das nossas tasks. Aqui a gente está informando que a gente vai rodar a task 1 e depois, em paralelo, a gente vai rodar a task 2 e a task 3. Lembrando que a task 2 e a task 3 só vai executar depois que a task 1 terminar. Bom, aqui é só a gente salvar no nosso diretório /apt /airflow/dags. Esse é o nosso diretório, apt airflow dags. Lembrando que tem que ser arquivo Python, né? Então tem que terminar com .py. Dá um save.
Após alguns segundos a DAG já vai aparecer aqui, então o serviço de scheduler fica varrendo aquele diretório. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, após um tempinho a nossa DAG já foi carregada. Lembrando que isso pode demorar de alguns segundos ou até alguns minutos, dependendo da performance do seu computador e da quantidade de programas que está aberto aí. E aqui a gente consegue, esse botão é um botão para a gente habilitar a nossa DAG. Então a gente consegue habilitar. Depois de habilitada a gente já consegue acompanhar as execuções dela. Então aqui ela já executou. Se a gente clicar aqui, é sempre o log da última execução. Então a gente pode clicar aqui no log. A gente tem algumas visões. O primeiro campo é a visão de árvore, onde a gente consegue ver os históricos das execuções. Essa segunda visão é uma visão de grafo, onde a gente tem aqui a task 1 e depois a task 2 e a task 3 executando em paralelo. Note que todas elas estão verdinhas. E quando a gente olha aqui, a cor verde escuro significa que a task foi concluída com sucesso. Então se a gente quiser clicar na task, se a gente vem aqui em Instance Details, a gente consegue ver os detalhes da instância. Então aquela documentação em Markdown a gente consegue acompanhar aqui nos detalhes da task. Mas se a gente voltar, a gente pode acessar o log também. Então aqui nos logs a gente vê o que foi executado. Nesse caso só foi executado um comando date no bash, então esse foi o retorno da nossa task. E aqui a gente pode navegar nas nossas tasks e entender o que está acontecendo em cada uma delas. Outra aba bastante importante aqui é nessa aba de Gantt. A gente consegue visualizar o tempo de execução das nossas tasks, então uma aba utilizada para fazer troubleshooting também. Então a gente tinha task de print date, de sleep e de template. Então aqui a gente vê que a print date, a template foi rápida e a sleep demorou um pouquinho mais. Então é uma forma de a gente observar as nossas DAGs e identificar em qual task nosso processo está demorando mais. E hoje ficamos por aqui. A ideia desse vídeo é só mostrar como a gente cria o nosso ambiente de desenvolvimento. E se você tem algumas sugestões sobre pipelines, processamentos diferentes, também deixe nos comentários que a gente traz como conteúdo para os próximos vídeos. Muito obrigado, valeu!